Sampaoli pede dupla de peso no Atlético Mineiro, time da Premier League quer tirar Alan do Palmeiras e Corinthians pode perder Yuri Alberto. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola. Teremos a última rodada do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, mas a temporada segue com jogos principalmente dos campeonatos europeus. Não perca nada sobre nenhum deles com o aplicativo SofaScore aí no seu celular. O SofaScore é um aplicativo que eu utilizo para trazer estatísticas para vocês aqui no canal. Lá ele te avisa quando que tem jogo, quanto que foi cada jogo e fornece também as estatísticas de maneira completa. O SofaScore é totalmente gratuito e se você ainda não tem nenhum aplicativo de futebol no seu celular, dá uma chance para o SofaScore, baixa ele totalmente sem compromisso para que você possa testar. Você pode conhecê-lo escaneando esse QR Code ou clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição. Lingard livre no mercado. Nós vamos começar a edição dessa sexta do Mercado da Bola pelo futebol internacional, onde um jogador que vocês conhecem, que no passado jogou no Manchester United, vai ficar em breve livre no mercado. Esse jogador sobre o qual eu tô falando é o meia Jesse Lingard, que tá com 32 anos agora em 2025. Você deve ter percebido que nos últimos tempos o Lingard sumiu dos holofotes. Ele não conseguiu se firmar no Manchester United em bom tempo no clube, chegou a ter uma passagem apagada pelo Nottingham Forest, passou por problemas pessoais e depois ele foi jogar na Coreia do Sul, num time chamado Seul FC. Por lá, o Lingard tinha uma moral absurda. Camisa 10, faixa de capitão, só que ele não vai permanecer no clube para 2026. O próprio Lingard soltou um comunicado hoje nas suas redes sociais, afirmando que entrou em um acordo com a diretoria do Seul para que ele deixe o clube ao final desse ano. Então ele fará o seu último jogo com a camisa do Seul agora no dia 10 de dezembro. Ele vai se despedir após uma temporada de 12 gols e 7 assistências em 40 jogos. Jogador que chegou até a ter passagem pela seleção da Inglaterra. Quem diria que agora veríamos ele saindo da Coreia do Sul? Novo interessado em Marc Guéhi. Marc Guéhi é provavelmente o defensor mais cobiçado dessas próximas janelas de transferências. O zagueiro de 25 anos vive o fim do seu contrato com o Crystal Palace, está muito valorizado porque tem sido convocado para a seleção da Inglaterra e vários times estão de olho nele. Em outras edições do Mercado da Bola, eu já tinha trazido para vocês que o Barcelona está de olho, o Real Madrid, o Bayern de Munique, o Liverpool, e agora o portal Football Insider divulgou que mais um time da própria Inglaterra está de olho no Guéhi. Esse time é o Manchester City de Pep Guardiola. O City enxerga o Guéhi mesmo como uma oportunidade de mercado, porque a partir de janeiro ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outro time. E aí, assinando esse pré-contrato, depois ele chega a custo zero para a temporada seguinte. Cumpriria ainda os seus últimos 6 meses de vínculo com o Crystal Palace. Lembrando que o Crystal Palace tem tentado entrar em contato com o Guéhi para buscar uma renovação contratual, mas ele tem se posicionado de maneira clara de que não quer fazer um novo acordo. E quando o jogador faz isso, não quer aceitar a renovação porque quer ir embora de graça, não sei se vocês sabem, mas depois o jogador que fica com o valor do próprio passe. Então, vamos supor aí que o City vai contratar o Guéhi. Quando eles chegarem no Guéhi para poder firmar a contratação dele, o City não teria que pagar nada pro Crystal Palace, vão ter que pagar diretamente pro jogador. E assim, pro Manchester City, que é um time que gosta de sair com os zagueiros tocando bola, gostam de zagueiros mais técnicos, o Guéhi eu acho que é uma opção bastante interessante, porque ele tem mais esse perfil mesmo. Shakhtar recusa empréstimo de Maicon. Indo agora para o futebol brasileiro, o Corinthians está em negociações com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia sobre o futuro do volante Maicon. Vocês devem ter percebido que parece que toda temporada o Maicon está no Corinthians emprestado pelo Shakhtar. Já tem um tempo que isso tem acontecido. E o Corinthians, visando a temporada de 2026, entrou em contato com o Shakhtar para tentar renovar por mais um ano o empréstimo do volante. Só que dessa vez o Shakhtar não quis fazer negócio com o Corinthians. Foi divulgado pela ESPN que o Corinthians tem atrasados os pagamentos dos empréstimos do Maicon de dezembro de 2022, 2023 e 2024.
Então o Shakhtar não quer fazer negócio com o Corinthians tendo vários pagamentos atrasados. Então, por enquanto, a posição do Shakhtar é de só aceitar negociar o Maicon em definitivo. E para isso, eles pedem que o Corinthians pague 12 milhões de reais. Os ucranianos só topam voltar a negociar um possível empréstimo caso a equipe paulista pague os valores passados. Maicon tá com 28 anos, totaliza na temporada pelo Corinthians 39 jogos, 3 gols e 1 assistência. Jogador que, para ser sincero, nesses empréstimos dele no Corinthians nos últimos anos, não tem me agradado. Corinthians pode perder Yuri Alberto. Falando ainda sobre o Corinthians, agora sim vamos falar sobre um jogador que tem impacto importantíssimo dentro do time do Dorival Júnior, o atacante Yuri Alberto. Artilheiro do time na temporada, o Yuri pode ir embora do Corinthians já no começo de 2026, porque um time da Europa quer avançar nas negociações por ele já nesse mês de dezembro. A informação foi publicada pela CNN. O time interessado no Yuri Alberto é a Roma da Itália. Já estão em contato com o staff do jogador, estão em contato com o Corinthians e devem sinalizar dentro dos próximos dias com uma proposta de 25 milhões de euros por ele. E eu já tinha falado já em outras edições do Mercado da Bola que o Yuri é bem o jogador, o atacante que tem o perfil de Europa, porque ele tem velocidade, ataca bem o espaço, faz gol de perna direita, faz gol de perna esquerda, sem contar que ele é jovem ainda. Apesar de já ter uma boa rodagem no futebol, tendo jogado por Santos, Internacional, Zenit e agora estando no Corinthians, o Yuri Alberto tem apenas 24 anos. Nesse ano, pelo Timão, ele tem 18 gols e 2 assistências em 54 jogos. Por enquanto, está sob contrato com o time do Parque São Jorge até 2030, mas fica aqui um ponto importante na história do Yuri. O Corinthians não é dono de 100% do passe dele, é dono de 50%. Então, caso o Corinthians o vendesse por 25 milhões de euros, teria direito a metade disso apenas, 12 milhões e meio de euros. E aí fica o questionamento. Vale a pena negociar um jogador tão importante quanto o Yuri, sendo que você vai ganhar só 50% do valor da venda dele? Pra mim, pelo menos, não faz sentido, porque eu não enxergo o Corinthians com a capacidade de ir no mercado com 12 milhões e meio de euros e achar um jogador que vai te entregar o mesmo que o Yuri entrega hoje. Newcastle quer jogador do Palmeiras. O Palmeiras pode vender mais um jogador da sua base para a Premier League. Recentemente, o Palmeiras vendeu Estevão para o Chelsea, Vitor Reis para o Manchester City, Luiz Guilherme para o West Ham e o próximo da fila pode ser o meio-atacante Alan, que tem se destacado muito nesse final de temporada, fez gol agora no meio de semana contra o Atlético Mineiro e ele interessa ao Newcastle já para o começo de 2026. Foi apurado pelo portal Gol.com que o Newcastle quer a contratação do Alan já para a janela de janeiro. Querem fazer um acordo com o Palmeiras imediato. O Newcastle reconhece o potencial do Alan, que tem se destacado nessa reta final de temporada no Palmeiras, demonstrando personalidade, muita habilidade e muita tranquilidade. É um cara que chama o jogo e vai pra dentro no 1 contra 1. A tendência é de que ele seja então a próxima grande venda do Palmeiras. Ele tá sob contrato hoje até 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros. Palmeiras colocou essa multa já para poder também valorizá-lo. Lembrando que a ideia do Palmeiras para 2026 é fazer 70 milhões de euros com vendas de jogadores. O Alan tá com 21 anos e pela maturidade que ele já tem de poder jogar em várias posições, pela personalidade dele, é um cara que, na minha opinião, se ele for para a Europa, tem tudo para dar muito certo. Ainda mais em um time como o Newcastle, que pode proporcionar para ele uma tranquilidade para ele se desenvolver, e tem outros brasileiros também por lá que podem auxiliá-lo. Ele tem 53 jogos pelo Palmeiras na temporada, 3 gols e 6 assistências. Jogador que, caso o Palmeiras não venda para a temporada que vem, para mim começaria até 2026 como titular absoluto. Palmeiras ficará com Bruno Fux. Falando ainda sobre o Palmeiras, enquanto eles podem acabar negociando o Alan, eles já estão acertando para 2026 a contratação de maneira definitiva do zagueiro Bruno Fux, que chegou ao Palmeiras no começo dessa temporada, vindo do Atlético Mineiro, por empréstimo. Naquela oportunidade, o Palmeiras tinha enviado o lateral esquerdo Caio Paulista para o Galo e ficou então com o Fux. Só que o Fux, que era um jogador a princípio só para compor elenco, acabou sendo titular com o Abel Ferreira em diversos momentos importantes da temporada, incluindo a final da Copa Libertadores. Como ele acabou deixando uma boa impressão, acabou se destacando principalmente por ser um zagueiro com bom passe, o Palmeiras decidiu que vai comprá-lo para a temporada que vem. O Palmeiras vai exercer o valor que foi pedido pelo Atlético Mineiro
por volta de 21 milhões de reais. A informação de que o Palmeiras vai adquirir o Bruno Fux de maneira definitiva foi publicada pelo portal Nosso Palestra. Vendo esse movimento do Palmeiras, eu enxergo como uma contratação válida. Acho que o Bruno Fux é um bom jogador, é um zagueiro que principalmente pela saída de bola ele acaba se destacando, mas pra mim ainda não é o zagueiro dos sonhos, um zagueiro firme para jogar ao lado do Gustavo Gomes. E assim, o Bruno Fux acabou ganhando muito espaço nessa temporada, nem tanto porque ele é um baita no zagueiro, mas porque o Murilo, que foi titular também em outros momentos com o Abel, ele acabou oscilando muito. Então isso proporcionou também que o Bruno Fux tivesse uma ascensão dentro da equipe. Sampaoli pede dupla de peso no Galo. Vai se encerrando um ano muito ruim para a torcida do Atlético Mineiro. Um ano de muitas frustrações, muitas dívidas e que encerra sem o Atlético conseguir o título da Sul-Americana, que era algo que muitos alimentavam a esperança. Agora, para 2026, como vocês já devem imaginar, Jorge Sampaoli está faminto por novos reforços. Ele, a princípio, quando chegou, tinha concordado em não pedir muitos reforços, até porque o Galo hoje não tem condição de investir muito no mercado, só que para 2026 ele já está mudando o discurso. E todo mundo sabe que o Sampaoli é bem insistente quando ele quer novas contratações. E acreditem, segundo informação da Itatiaia, ele está pedindo 2 reforços no Atlético Mineiro que, somados, estão avaliados no mercado em 40 milhões de euros. Segundo informação da Itatiaia, os 2 jogadores indicados nesse momento por Sampaoli são o volante Gerson, que está no Zenit da Rússia, e o meia Claudinho, que está jogando no Al-Sadd do Catar. Gerson no Brasil foi revelado pelo Fluminense, teve mais de uma passagem pelo Flamengo e esteve recentemente na seleção brasileira. Ele já foi jogador do próprio Sampaoli nos tempos de Olympique de Marselha, lá na França. Muito bom jogador e era um cara que era para ter sido agora campeão brasileiro e da Libertadores com o Flamengo, como capitão, inclusive. Acabou fazendo a besteira de largar tudo no Flamengo para ir jogar na Rússia. Já o Claudinho é um meio atacante de muita qualidade que passou ali no começo da carreira por Santos, Corinthians, mas teve seu maior destaque no Brasil jogando no Red Bull Bragantino, onde chegou a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Depois foi negociado com o Zenit da Rússia também e agora está no Al-Sadd do Catar. Tanto o Gerson quanto o Claudinho têm 28 anos e cada um está avaliado no mercado hoje por volta de 20 milhões de euros. Valor que o Atlético Mineiro não tem a menor condição em investir. É claro que esses jogadores elevariam o nível não só do Atlético Mineiro, mas de qualquer time do Brasil. A questão é, como que você vai pagar esses altos valores? Já que o Sampaoli não está satisfeito com o elenco atual e quer contratações, que ele peça então contratações que sejam hoje condizentes com a realidade financeira do Atlético Mineiro. Queria agora saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa sexta. Mais tarde eu tô de volta para analisar o grupo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, do sorteio que vai acontecer nessa tarde. Então, quanto a esse vídeo, se você tiver gostado, deixa o seu like, se inscreva e compartilhe, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!